Olá! Já pararam para pensar que existe uma força invisível agindo ao nosso redor o tempo todo? Ela causa desde aqueles pequenos sustos, sabe? Até fenômenos que parecem mágica. Pois é, hoje a gente vai desvendar os segredos da eletrostática, essa física que está super escondida no nosso dia a dia. Pois é, a resposta para essas duas coisas e para muitas outras está na mesma ciência. Aquele choquinho irritante na porta do carro ou a mágica de um balão que gruda na parede depois de esfregar no cabelo, tudo isso é a eletrostática em ação. E é exatamente isso que a gente vai entender direitinho agora. Ok, então vamos mergulhar de cabeça nisso. Para entender por que essas coisas acontecem, a gente precisa primeiro conhecer as regras do jogo. Quais são os conceitos fundamentais por trás dessa força invisível? Vamos lá. Bom, tudo começa com a tal da carga elétrica. A gente pode pensar assim, a matéria é feita de partículas, certo? E algumas delas, os elétrons, adoram se mover. Se um objeto ganha elétrons a mais, ele fica com carga negativa. Se ele perde elétrons, aí fica com falta e com carga positiva. Simples assim. Agora, olha que interessante. A carga elétrica não é uma coisa contínua, tipo a água, que a gente pode pegar qualquer quantidade. Não. Ela vem em unidades, em pacotinhos. E o menor pacotinho possível é a carga de um único elétron. Ou seja, qualquer carga que a gente medir vai ser sempre um múltiplo desse valor. É exatamente isso que essa fórmula, Q igual a N vezes Z, está dizendo para a gente. Certo? Então, uma carga cria uma espécie de aura de influência no espaço. Isso é o campo elétrico. Agora, quando uma outra carga entra nessa área de influência, ela sente um empurrão ou um puxão. Essa ação, esse empurra-empurra, é a força elétrica. Então, o campo cria a possibilidade e a força é a coisa acontecendo de fato. E aqui está o pulo do gato para entender o choquinho. A tal da diferença de potencial, ou DDP, funciona como se fosse uma ladeira elétrica. Quando a gente toca na maçaneta, o nosso corpo e ela estão em alturas elétricas diferentes. A carga, então, escorrega por essa ladeira de uma vez só. É esse movimento super rápido que a gente sente como um choque. E claro, quanto mais inclinada a ladeira, mais forte é o tranco. E a física, claro, dá um jeito de medir o tamanho dessa ladeira. Num campo elétrico que é todo uniforme, todo certinho, a diferença de potencial, que é o U, é só multiplicar o campo, o E, pela distância, o D. É basicamente a matemática por trás daquela sensação do choque. Beleza, já entendemos as regras do jogo. Mas como é que um objeto acumula carga para começo de conversa? Vamos ver agora as 3 formas principais que um corpo tem para entrar nessa brincadeira e ficar eletrizado. A primeira forma é a mais clássica de todas, o atrito. É o famoso esfregar do balão no cabelo que acaba roubando elétrons de um para o outro. A segunda é por contato. É só encostar um objeto que já tem carga em outro que está neutro e pronto, uma parte da carga passa para ele. E a terceira, a indução. É a mais sutil. A gente só aproxima o objeto carregado e isso já é o suficiente para reorganizar as cargas do outro sem nem precisar tocar. Certo, agora que a gente já entende melhor como a eletricidade estática funciona, a gente pode usar isso a nosso favor. E um dos exemplos mais geniais de aplicação de tudo isso é um dispositivo de segurança incrível chamado gaiola de Faraday. Imagina só a cena, uma tempestade daquelas, com raios caindo para todo lado. Por que dizem que dentro de um carro é um dos lugares mais seguros para se estar? A resposta, adianto, não tem a ver com os pneus de borracha como muita gente pensa. O segredo é esse conceito, a gaiola de Faraday. Pensa em qualquer estrutura de metal que seja condutora e que cria um espaço fechado. A física garante que dentro de um condutor como esse, o campo elétrico é nulo. A carga elétrica toda se espalha só pela superfície de fora, protegendo completamente o que está dentro. É como um escudo elétrico. E o carro é o exemplo perfeito disso. A lataria de metal dele funciona exatamente como uma gaiola de Faraday. Se um raio atinge o carro, aquela carga elétrica gigantesca escoa pela superfície de metal, por fora, e vai para o chão. Enquanto isso, lá dentro, o campo elétrico continua praticamente zero. É por isso que quem está lá dentro fica seguro. Bom, e como acontece com qualquer assunto que está no nosso dia a dia, é natural que apareçam uns mitos, umas ideias erradas, né? Então vamos aproveitar para separar o que é fato do que é ficção nesse mundo da eletrostática. Mito número 1. Ah, plástico não tem eletricidade. Falso. Na verdade, é quase o contrário. Justamente por serem isolantes, eles não conduzem bem a carga, mas são excelentes em acumular carga estática. É exatamente por isso que aquela régua de plástico, depois de esfregar na roupa, consegue atrair pedacinhos de papel.
E o segundo mito, que é super comum: se um raio atingir o carro, a eletricidade entra e atinge todo mundo. A gente acabou de ver que não é bem assim, né? Graças ao efeito da gaiola de Faraday, a corrente toda passa pela parte de fora, pela lataria, mantendo o interior seguro. O segredo é a carcaça de metal e não os pneus. Ok, a gente viu bastante coisa. Que tal um teste bem rapidinho, só para ver se os conceitos ficaram na ponta da língua? Sem pressão, são só 3 perguntinhas para a gente fixar o conhecimento. Vamos lá? E a resposta é que ela vem em pacotinhos. Lembram? A carga é quantizada. A menor unidade de carga que existe é a de um único elétron. Essa é uma regra combinada entre os físicos. Uma convenção. As linhas de campo sempre saem das cargas positivas e chegam nas negativas. Então, quem pensou positiva, mandou bem. E para fechar com chave de ouro, a pergunta final. Dentro de uma gaiola de Faraday como carro, o campo elétrico é quase nulo. É justamente por isso que é um dos lugares mais seguros para se estar. Então, fazendo um resumo da ópera, a carga, que vem em pacotinhos, cria um campo elétrico. A diferença de potencial é a ladeira que faz essa carga se mover. Os objetos ficam eletrizados por atrito, contato ou indução. E a genial gaiola de Faraday protege a gente porque, dentro de um condutor, o campo elétrico é praticamente zero. Agora, da próxima vez que alguém levar um choquinho ou ver aquela poeira teimosa grudada na tela da TV, vai saber exatamente o que está acontecendo. Então, fica o convite. Onde mais, no nosso dia a dia, essa física invisível está em ação, só esperando para ser notada? Vale a pena ficar de olho.